Fiz uma cagada, mas não fui eu não. Foi o Paulo Gonet, pelo menos foi o que ele disse. Paulo Gonet, na sessão do STF, ele fez uma pergunta, iniciou a pergunta, e aí ele se tocou que a pergunta era ruim para ele, ruim para o STF, ruim para a narrativa que tenta impor aí na cabeça das pessoas essa história ridícula de golpe. Aconteceu durante a sessão do STF, quando estava sendo ouvido o Aldo Rebelo, ex-ministro da Justiça de Dilma. Gonet foi fazer a pergunta e ele perguntou se era possível, basicamente, a matéria do Metrópolis, e eu aconselho você a ler lá, mas basicamente ele perguntou se era possível dar um golpe sem o Exército, sem a Marinha, ou seja, sem as Forças Armadas. Então ele começa a pergunta e fala, é possível dar um golpe sem o Exército, Marinha? Aí ele é cortado por um advogado, né, que resolveu pedir uma parte e acabou fora de hora, né, até atrapalhando aí o que seria bom para o seu cliente. E o Gonet vira para o lado e fala para o seu assistente, fiz uma cagada agora, fazendo referência à pergunta. Logicamente, porque se fosse respondida a pergunta pelo Aldo Rebelo, ele diria que é impossível, como todo ser humano que tem pelo menos meio neurônio funcionando, sabe que é impossível dar um golpe de Estado sem as Forças Armadas. Aí o advogado falou, daí o Moraes mandou o Gonet refazer a pergunta, ele refez de outra forma, e o Aldo Rebelo não pôde responder. Mas veja que coisa absurda. Essa tentativa de colocar na cabeça das pessoas essa história de golpe é tão absurda que eles têm que tomar cuidado com o que eles perguntam. Afinal de contas, testemunha após testemunha está desmontando a narrativa deles. Vem lá o general que era da época do Bolsonaro e diz, não, não teve golpe nenhum. Mas também ele era da época do Bolsonaro, então traz o que o Lula nomeou. Ele vem e também diz a mesma coisa, não teve conversa, não teve história, não teve tentativa, planejamento, não tem nada de golpe. Aí você vai ouvir agora um ex-ministro da Justiça da Dilma Rousseff e tem que tomar cuidado, porque se você perguntar para ele, é possível dar um golpe de Estado sem o Exército, sem as Forças Armadas? Não é, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Se eu estivesse lá e perguntasse para mim, eu diria, é impossível. Como é que você vai dar um golpe de Estado num domingo? Você teria que retirar do cargo o presidente, ele teria que ser preso ou botar ele para fora do Brasil, fugir do país, alguma coisa nesse sentido. Porque senão, no outro dia, ele vai continuar sendo presidente. E ele vai ser presidente no Palácio, ele vai ser presidente em qualquer outro lugar. Então não existe golpe de Estado num domingo à tarde, quando o presidente está em São Paulo, de uma forma estranha também, sem o Exército, sem um tanque, sem um militar, sem nada. E essa história ridícula, que é risível para o mundo inteiro, continua sendo insistência aqui no Brasil.